eu creio que essa noite vai ser uma noite diferente. Eu creio que já está sendo uma noite diferente. Mas eu estou sentindo muito de Deus e eu estou falando isso com ousadia porque Deus está me motivando a isso. Que eu creio que milagres extraordinários e coisas inimagináveis Deus vai fazer aqui hoje. E nós vamos continuar a nossa série, né, falando sobre os milagres de Jesus. Esse milagre é um milagre bem diferente. Mas antes de nós lermos ele, deixa eu compartilhar também uma mensagem que meu pai recebeu aqui hoje, pediu para que estivéssemos compartilhando. É da Francesli e Luciano. Eles moram em São Paulo, mas olha que testemunho lindo, dizendo: quero contar um testemunho. Dia 29 de fevereiro, Lucas, acho que é o filho, né? Isso, Lucas filho, teve febre. Mediquei e ele melhorou. No outro dia acordou com febre, depois melhorou novamente. No sábado a febre não baixava por nada. Levei para o hospital e foi testado positivo para Covid. Teve muita febre, tosse, dor de garganta, de cabeça, coriza, espirro. Ficou 5 dias muito mal, muito baqueado. Mesmo sendo medicado com os remédios próprios para Covid. Mas hoje, para a honra e glória de Deus, do Senhor, ele está bem. E na segunda já volta às atividades normais. Foram dias de luta, qual só nós aqui em casa passamos, sabemos. Oramos muito e ungimos com óleo que nós pegamos aí na Igreja do Evangelho Quadrangular em Itapetininga. Agradeço a Deus que mesmo ruim ele teve boa recuperação em casa e não precisou ficar internado. Vamos aplaudir ao Senhor por mais esse testemunho, para a honra e glória do Senhor. E queremos deixar um abraço aqui para a família Luciano, Francesli, Lucas. É um prazer tê-los conosco, participando conosco de mais uma Quarta da Fé. Lucas, falando em Lucas, o seu xará. Lucas capítulo 22, verso 47 em diante diz assim: enquanto ele ainda falava, chegou uma multidão seguindo a Judas, um dos 12. Este se aproximou de Jesus para saudá-lo com um beijo. Jesus, no entanto, lhe perguntou: Judas, por meio de um ósculo, por meio de um beijo, está traindo o Filho do Homem? Ao perceberem o que se sucederia, os que estavam com Jesus lhe propuseram: Senhor, devemos atacá-los à espada? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Contudo, Jesus interveio e ordenou: deixai-os, basta. E tocando a orelha do homem, o curou. Essa cura, esse milagre, dentre os 35 milagres de Jesus, na verdade foram muito mais, né? Mas os 35 relatados ao longo dos 4 evangelhos que nós conhecemos, esse é o último milagre, preste atenção nessa informação porque ela é importante. Esse é o último milagre de Jesus antes da crucificação. Esse é o último milagre físico de Jesus antes dele ir para a cruz. Por que eu digo o último milagre físico, o último milagre antes da cruz? Porque a cruz é o maior milagre, porque a cruz representa a salvação das nossas vidas. Diga assim comigo: o maior milagre de Cristo Jesus é a minha salvação. Irmão, maior. Ninguém que é curado de uma AIDS, de um câncer, de um tumor maligno pode dizer que o maior milagre é esse. Não, o maior milagre é a salvação em Cristo Jesus. Esse é o nosso grande maior milagre. Mas esse é um milagre da cura da orelha do servo do sumo sacerdote. É o último milagre operado por Jesus antes dele ir para a cruz do Calvário. E eu quero falar um pouquinho sobre esse milagre hoje. Se eu pudesse dar um outro tema, mas pode deixar o tema do milagres de Jesus mesmo, tá? Mas se eu pudesse dar um tema para essa noite, eu gostaria que você repetisse comigo dizendo assim: o toque de Jesus tem poder para curar sonhos. Eu não sei quantos de vocês vieram aqui hoje precisando de uma cura, e talvez a tua cura não seja uma cura física. Talvez a tua cura não seja numa enfermidade física, e se for também, Jesus pode curar, e Ele vai fazer nessa noite, porque Ele tem poder para fazer. Mas quem sabe pessoas que aqui nessa noite precisem de uma cura da alma, ou mais até do que uma cura de alma, uma cura do sonho que morreu. Um sonho que foi enterrado. Um sonho que foi deixado de lado por uma ferida. Um sonho que foi esquecido ou de alguma maneira você simplesmente abandonou esse sonho porque alguém te feriu de uma forma com que você desistiu do sonho, por causa da ferida aberta.
por causa de uma traição, por causa de uma ferida, por causa de uma mágoa, por causa de uma palavra, por causa de um não, por causa de uma porta que se fechou, você disse, chega, basta, eu não quero mais sonhar. Ou pelo menos não mais esse sonho. Mas Jesus te trouxe aqui hoje para dizer, deixa eu tocar nessa ferida e eu vou curá-la. Deixa eu tocar nessa ferida hoje, você vai voltar a sonhar a partir de hoje, você vai voltar a ter sonhos e a viver realizações, porque eu, Deus, eu, Senhor, te toco para te curar e para te dar uma perspectiva de voltar a sonhar a partir de hoje. Só que olha que interessante, esse texto, para a gente ser bem breve, porque o texto é rapidinho, né? Vamos lembrar e entender esse contexto para quem não está familiarizado com ele. Jesus está pronto para ser preso, ele já avisou os discípulos, ele já está conversando com os discípulos. Inclusive, é o contexto de Páscoa, né? Jesus está comendo a última Páscoa, antes da sua morte, antes da crucificação. E no meio da Páscoa, ele vai falar que um de vocês há de me trair, e eles todos ficam ali lembrando que a Páscoa ali já é uma transformação, uma modificação daquilo que eles estavam acostumados a fazer para aquilo que nós fazemos até hoje, que é a Santa Ceia, que é a ceia do Senhor. Então a Páscoa do Senhor que se tornou a ceia do Senhor. E quando Jesus ali está fazendo a ceia, Páscoa, ele está ali comemorando com os seus discípulos e dizendo isso, eles ficam olhando um para o outro. E de repente Jesus diz, aquele que colocar a mão no bocado, aquele que colocar a mão comigo no pão, é aquele que há de me trair. E Judas estava nesse exato momento, e Judas sai. Você conhece essa história. Mas para a gente ser bem breve, a gente entender e chegar nesse contexto, Jesus ele vai para o Getsemane, no jardim, Monte das Oliveiras. E quando ele está ali, ele está orando junto com os seus discípulos, e ele diz, ajudem-me, orem comigo, porque a minha alma está terrivelmente angustiada. Ei, irmão, toma cuidado com um cristianismo que não te transforma em mais humano do que você é, mas te transforma num robô, num ser angelical, num quase sobre-humano. Ei, Jesus Cristo está dizendo, orem comigo, porque eu, Jesus, o Filho de Deus, estou angustiado. Se Jesus não quis ser mais do que um ser humano naquele momento para dizer, está doendo, está difícil, eu preciso de alguém comigo. Por que às vezes a gente quer ser um super-homem, uma super-mulher cristã? Por que às vezes a gente quer dizer assim, não, comigo nunca tem problema, não, eu nunca choro, não, eu nunca tenho enfermidade, não, eu nunca dói, não, nunca, eu só agradeço, eu só clamo, eu só dou risada, Não, irmão, tem dia que a gente chora, tem dia que dói, tem dia que a gente precisa de alguém para dizer, ora comigo. Ó, eu já estou sentindo Deus aqui, já tem gente chorando, já tem gente recebendo aí o toque do Espírito Santo nessa noite. Ei, deixa eu te dizer algo, você veio aqui hoje porque Jesus marcou um encontro contigo para te curar. E Ele está dizendo, não tem problema, está doendo, não tem problema as tuas lágrimas, eu não tenho crise com as tuas dores. Eu não tenho crise com as tuas crises, pelo contrário, eu te entendo, porque um dia lá no Getsemane, lá no Jardim das Oliveiras, eu estava ajoelhado, e ali o meu suor foi transformado em sangue, tamanha opressão que eu sentia. Tamanha dificuldade que eu sentia naquele momento, dizendo, está doendo, está difícil. E aí Jesus volta e encontra os discípulos roncando, irmão, dormindo. Mas depois desse período, vai dizer que então Jesus pela terceira vez os acorda. E aí Jesus diz assim, é chegada a minha hora. É chegada a hora que o Filho do Homem será traído, será entregue. E aí, então chegamos nesse texto, lembrando que esse texto que nós lemos em Lucas 22 também está em João capítulo 18 e Mateus 26. Isso, Mateus 26. Então você pode ler na tua casa, os três têm o mesmo contexto, com algumas semelhanças e diferenças. Mas quando nós estamos para esse contexto, nós precisamos entender que nesse momento em que Jesus vai ser entregue, Ele acorda os discípulos que estão com Ele orando, vai dizer que então chega Judas e chega um exército juntamente com ele, chega uma multidão juntamente com ele, e junto a essa multidão também está alguém que é um servo do sumo sacerdote, da qual em João vai ser dito o seu nome, é Malco. Malco, servo do sumo sacerdote. E quando esse homem, ou esse jovem, ou esse rapaz chega diante de Jesus, preste atenção, ele vai ter a sua orelha cortada. A Bíblia não relata exatamente se foi decepada por inteira, se é uma parte que foi cortada, se foi apenas ferido, mas de qualquer maneira ele teve a sua orelha direita cortada. E aí Jesus vai tocá-lo e curá-lo.
Irmão, no último milagre de Jesus, antes da crucificação, Jesus está expondo algo que muitas das vezes a gente se esquece no meio da caminhada cristã. O que, pastor? Que a graça, ela é escandalosa. Irmão, Jesus está indo para a cruz. Ele sabe que ele está indo para a cruz. Ele sabe que aquele povo não veio para abraçá-lo, para beijá-lo, mesmo sendo Judas o traidor que o beijou. Mas ele sabe que ali não é carinho. Ele sabe que ali aquelas pessoas não querem bem ele. Pelo contrário, estão indo ali para prendê-lo e depois colocá-lo numa cruz. Jesus poderia olhar para todo aquele contexto, para aquele homem sangrando e dizer assim: bem feito. Quantos de nós não faríamos isso? Bem feito. Quem mandou você estar do lado errado? Agora que você vai perceber que você não deveria estar onde está. Você está cumprindo uma ordem de alguém, mas você está cumprindo a ordem errada, da pessoa errada. Você está vindo prender alguém que não tem culpa nenhuma. Foi isso que Jesus fez, irmão? Jesus pega a orelha, ou pega aquilo que estava machucado, toca e cura. Sabe o que Jesus está dizendo? É inimigo, parece inimigo, está vindo contra mim, está vindo para me prender, vão me levar para a cruz, mas a minha essência não muda. Eu continuo sendo Jesus que cura, eu continuo sendo Jesus que é graça, eu continuo sendo Jesus que é salvação, eu continuo sendo Jesus que perdoa, eu continuo sendo Jesus que ama. Eles podem vir contra mim da maneira como eles quiserem, com a essência que eles quiserem, com o caráter que eles quiserem, com a atitude que eles quiserem. Isso não modifica a minha atitude, o meu caráter, a minha essência. Eu continuo sendo Deus, eu continuo sendo perdão, eu continuo sendo misericórdia, eu continuo sendo bondade, eu continuo sendo bom. Por isso que eu digo que a graça é escandalosa, irmão. A graça é aquilo que está descrito em 1 João. Coloca para mim, hoje vai ser uma aula de escola bíblica. Tem bastante texto, me ajuda aí. 1 João 4,10. Primeira carta de João, capítulo 4, verso 10. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado mas em que Ele nos... Diga assim comigo: Ele me amou primeiro. Irmão, sabe por que você está aqui? Sabe por que eu estou aqui? Não é porque a gente é bonzinho, não é porque a gente escolheu Jesus. Foi porque primeiro Ele nos amou e nos escolheu. Foi porque primeiro Ele decidiu falar assim: eu vou morrer por ele e por ela. Se um dia ele entender a minha mensagem, se um dia o Espírito o confrontar e o transformar, se um dia a minha palavra chegar até ele, ele já está pronto para ser salvo, porque a minha parte já foi feita. Eu já amei, eu já morri, eu já derramei meu sangue, eu já preparei o caminho, eu já fiz tudo o que eu podia fazer, agora só depende dele. A minha parte eu já fiz. E sabe o que Jesus está dizendo para você hoje? Ele já fez a parte dele, Ele já te amou, Ele já te perdoou, Ele já preparou a tua salvação. É só aceitá-lo como único e suficiente Salvador e está tudo certo, irmão. É só pedir perdão e Ele está pronto para perdoar. É só se entregar a Ele, Ele está pronto para justificar. E aí então nesse texto, nesse contexto, nós entendemos que aquele servo do sumo sacerdote só estava cumprindo uma ordem. Para quem não sabe, na época funcionava assim: todo o povo judeu, todo Israel estavam debaixo da autoridade romana, Império Romano. E portanto o Império Romano dominava, prendia, soltava, matava, fazia o que queria, porque eram eles que dominavam. E eles faziam todo tipo de prisão segundo os seus estatutos, segundo as suas leis, em especial administrativamente e juridicamente. Então ali os judeus não tinham nenhuma possibilidade de manutenção ou de transformação de qualquer lei. Mas uma coisa os romanos entenderam, que eles não poderiam mexer na cultura religiosa do judeu, na cultura do seu Deus, daquilo que eles acreditavam. O sinédrio pregava aquilo que as pessoas acreditavam como judeus. Quem está me entendendo, diga amém. Aí o que o Império Romano fazia? O Império Romano falava: tudo que faz parte da lei, do cotidiano, administrativo, não pagou imposto, fez alguma coisa de errado, segundo a nossa lei, vai ser preso, dependendo da sentença vai ser morto. Rebeldia, vai ser preso, vai ser morto. Como por exemplo os dois
ladrões da cruz, ao que tudo indica, e principalmente Barrabás. Barrabás, ao que tudo indica, historiadores acreditam que era um homem que veio contra o Império Romano. Então ele estava preso para ser crucificado pelo Império Romano, por ser contrário ao Império Romano. Quem está me entendendo mais uma vez, diga amém. Mas no caso de Jesus não tinha nada a ver com rebelião ao Império Romano. Jesus não defraudou ninguém, Jesus não deixou de pagar imposto. Pelo contrário, nós temos uma das passagens, ele falando, tirando o denário na boca do peixe para pagar o imposto. Jesus nunca ficou devendo nada para o Império Romano. Então por que eles estavam prendendo? Porque daí entra a parte do império ou da jurisdição judaica, religiosa. Por quê? Porque agora o sinédrio, os fariseus, os escribas, os mestres da lei, eles estão dizendo: esse homem prega algo que é contrário à lei mosaica, à lei de Moisés. Aquilo que nós acreditamos, ele está agindo contra. Então nós precisamos fazer algo contra esse homem. E aí eles vão até o governo, porque eles tinham essa liberdade para dizer: nós precisamos prender e matar Jesus. E aí o Império Romano vai fazer o quê? Então é o seguinte, nós enviaremos soldados romanos. Isso não foi só com Jesus, isso acontecia. Nós enviamos os soldados, por quê? Porque a parte oficial é a parte do exército, e vocês levam alguém que representa a parte religiosa de vocês, para dizer: esse homem está sendo preso por causa disso. Quem está me entendendo? Então o servo do sumo sacerdote estava lá por quê, pastor? Se ele não é soldado, se ele não tem arma e não carrega arma, ele estava lá representando os religiosos, que iriam prender Jesus juntamente com o Império Romano. Então preste atenção, esse jovem, esse homem chamado Malco, servo do sumo sacerdote, só estava cumprindo ordens. Mas é no cumprimento da ordem e no momento em que ele está indo para esse Monte das Oliveiras, para esse lugar onde ele encontraria Jesus para prendê-lo, que esse homem vai sofrer uma das feridas, quem sabe, mais dolorosas da sua história. Aonde a sua orelha direita vai ser, se não decepada, cortada, machucada, ferida por uma espada. Mas é ali que aquele homem vai entender, ou vai compreender, ou vai começar a entender quem é Jesus. Por que eu te dei toda essa base? Por que eu construí tudo isso aqui com você? Para você entender que algumas feridas às vezes são necessárias para a gente saber verdadeiramente quem é Cristo. Deus, Ele não quer que ninguém se machuque, Ele não quer que ninguém sofra. Mas preste atenção, Jesus é especialista em usar dos sofrimentos uma oportunidade de conhecê-lo melhor. Não foi Jesus quem mandou aquele discípulo, na verdade Pedro, né? E João também vai dizer que é Pedro. Não foi Jesus que disse para Pedro: corta a orelha, arranca a espada, vai para cima. Não, pelo contrário, Jesus disse: basta. Mas não deu tempo, antes Pedro já tinha atacado. Pedro era impulsivo, né? Quanta gente impulsiva machucando gente sem querer, né? Mas, desculpa, só saiu sim, perdão. Mas a impulsividade machuca. Diga comigo, a impulsividade machuca. Mas preste atenção que naquele mesmo ambiente em que Malco vai entrar, tem alguém ferindo. Quanta gente entra em ambientes sem saber que vai ser ferido neles. Quanta gente sem querer, mesmo estando em ambientes certos, é um ambiente onde tem Jesus e discípulo, irmão. Alguém imagina num ambiente onde só tem Jesus e discípulo, você pode ser ferido por alguém? Ei, a igreja às vezes é assim. Eu não estou falando dessa, estou falando de todas. A igreja às vezes é um lugar onde todo mundo diz assim: não, se eu for para a igreja, o último lugar que eu vou ser ferido é na igreja. E nem sempre, às vezes é justamente na igreja que a gente é ferido. Só que preste atenção, no mesmo ambiente onde tem alguém ferindo, é o mesmo ambiente onde tem Jesus curando. Então a grande questão, ou o grande questionamento que eu faço para cada um de nós é: onde está o nosso olhar? Só em quem está ferindo ou em quem está curando? Porque se a gente vir para a igreja para ficar olhando gente que está ferida ou gente que está ferindo, a gente vai encontrar e a gente vai se decepcionar e a gente vai talvez até abandonar a igreja. Mas se o nosso foco, o nosso olhar estiver naquele que cura, pode ficar tranquilo, esse nunca decepciona, ele vai sempre curar, ele vai sempre agir em favor, ele sempre vai fazer aquilo que você precisa, ele sempre estará aqui para você. Não importa o tamanho da ferida, o importante é que ele está aqui. Irmão, eu estou com muita vontade de pregar hoje. Toda vez eu estou, mas hoje está diferente. Hoje eu estou muito empolgado. Eu estou acelerado, não estou? Tá dando para perceber que eu estou acelerado? E olha que eu nem tomei muito café hoje. Vamos lá.
Como que começou essa história, irmão? Vamos voltar mais uma vez para a leitura? Verso 47. Estando ele ainda a falar, chegou uma multidão seguindo a Judas, um dos 12. E este se aproximou de Jesus para saudá-lo com um. Este se aproximou para saudá-lo com um. Irmão. Você quer maior dramaticidade do que essa? É o Filho de Deus sendo entregue para ser morto na cruz do Calvário, sendo traído por alguém que estava no seu cotidiano, na sua rotina. E pior, como que ele vai ser traído? Através de um? Sabe por que a traição dói tanto, irmão? Porque é justamente quem antes estava nos beijando agora está nos traindo. Sabe por que dói tanto a traição? E aqui eu não estou falando de traição apenas de adultério, não estou falando de traição de casamento, não estou falando de todo tipo de traição. Amizade, pessoas que você fez sociedade, não sei, o que for, na escola, no trabalho, na família, amigos. E que você dizia assim, tomava café comigo. Era alguém que eu confiava para abrir meu coração. Era alguém que sentava comigo na mesa. E de repente essa mesma pessoa agora está te dando um beijo de traição. Está dizendo assim, não presta, não serve para nada, é isso, é aquilo. Aquela mulher é aquilo, aquilo é aquilo outro. E é tanta coisa. E você está dizendo, uau, nem parece ser a mesma pessoa. Sabe por que dói, irmão? Porque só pode ser traído por alguém que está perto. Não tem como a gente dizer assim, nossa, eu não imaginava que o meu inimigo ia me trair, irmão, é inimigo. Ele nem traiu, ele só fez aquilo que ele sempre faz, é inimigo. Você não pode nem dizer, nossa, alguém que eu nem conhecia, de repente fiquei sabendo. Até acontece, né? Fiquei sabendo que falou mal de mim. Você nem sabe quem é. Não dói, irmão. Agora dói quando é alguém que está próximo. Você diz assim, nossa, mas ele está falando isso de mim? Mas ela está falando isso de mim? Ei, talvez você entrou aqui hoje dizendo, está doendo demais, pastor. Porque só eu sei o quanto dói uma traição. Só eu sei o contexto da qual eu já passei. Só eu sei o quanto está doendo isso. Ei, deixa eu te dizer, não é só você. No meio dessa multidão de pessoas que aqui estão, eu não vou pedir, óbvio, para ninguém levantar a mão. Mas pode ter certeza que existem muitas pessoas que já passaram por isso. Mas deixa eu te dizer, alguém que está muito acima de todos nós, e que também sabe disso. Jesus. Você que está se sentindo traído, isso te magoou e te feriu tanto. Deixa eu te dar uma palavra hoje. Jesus te diz assim, eu sei o que você está passando, porque eu também já fui traído. Eu sei o quanto dói uma traição de alguém que você amava, de alguém que você ama, de alguém que estava com você até ontem. Uau, eu estou sentindo Deus aqui. Eu sei que pessoas precisam dessa palavra hoje, precisam ser curadas disso hoje. Deixa o Espírito Santo visitar os lugares mais sombrios da tua alma, irmão. Deixa Ele tocar no lugar onde mais dói e que ninguém pode curar. Preste atenção. Eu não vou dizer, pelo amor de Deus, nada contrário a nenhuma pessoa que trate os efeitos, as causas. Trabalhe com isso e procure ajudar da melhor maneira possível. Um psicólogo, alguém. Irmão, por favor, não tem pecado nisso. Mas tem coisas que a psicologia não vai consertar, não vai arrumar, não vai curar, irmão. Tem coisas que o remédio não vai dar conta. Tem algumas feridas que são tão pessoais e particulares que é só Ele que pode curar. Mas deixa eu te dizer algo, se Ele sabe o que você está sentindo, Ele também tem toda a sensibilidade suficiente para tocar aonde está doendo e te curar hoje. Se Ele sabe o quanto dói uma traição, Ele está dizendo, então fica tranquilo que eu também sei o que precisa para ser curado. Eu sou o remédio, eu posso te tocar e te curar hoje, nessa noite. É apenas abrir o teu coração e me deixar entrar para transformar isso hoje. Diz para Ele que está doendo, diz para Ele o quanto está difícil suportar essa dor. Para a gente continuar. Vamos lá. Coloca para mim João capítulo 18, verso 12, por favor. Eu acho que eu coloquei errado, acho. Desculpa, 18, 1 e 2. É que eu coloquei 1 e esqueci do tracinho. É 1 e 2. Obrigado. Quando
Terminou de orar, Jesus saiu. É o mesmo contexto de Lucas que nós lemos. Terminando de orar, Jesus saiu com seus discípulos e atravessou o Vale do Cedron. Na verdade é apenas um outro nome, uma outra tradução, mas é basicamente o mesmo lugar, Monte das Oliveiras ou Getsemane. Do outro lado, havia um olival onde entrou com eles. Verso 2. Ora, Judas, presta atenção nisso aqui, Judas, o traidor, conhecia aquele lugar. Porque Jesus muitas vezes se reuniu ali, ou se reunir ali com seus discípulos. Diga assim comigo, Judas sabia aonde Jesus estava, porque já esteve com ele antes, naquele lugar. Eu não sei quanta gente está entendendo isso, mas sabe o que Jesus está dizendo? Gente que antes estava no mesmo lugar que você estava, pode até conhecer os lugares onde você frequenta, pode até conhecer os caminhos, mas agora mudou a motivação. Mas fica tranquilo, se você continua habitando os mesmos lugares, mantendo o mesmo caráter, quem mudou foi ele, a culpa não é tua. Quem mudou foi ela, a culpa não é tua. Ei, preste atenção, Jesus aqui, ele não vai se sentir frustrado por dizer assim, uau, eu já tinha contado, eu já tinha demonstrado um lugar de intimidade para Judas, que um dia viria me trair, um dia apareceria nesse mesmo lugar para me prender. Ele sabia onde era o lugar de intimidade, sim, e Jesus sabia que Judas saberia. Mas preste atenção, isso não mudou aquilo que Jesus foi construindo ao longo da sua caminhada ministerial. Jesus não deixou de se aliançar com pessoas sabendo que haveria um traidor no meio deles. Ei, preste atenção, não é porque alguém já te traiu que você não precisa mais ter aliança com ninguém. Não é porque alguém te machucou que você agora não vai ter amizade com mais ninguém. Não é porque um relacionamento não deu certo que agora você nunca mais vai se relacionar com ninguém. Preste atenção, eu não sei, é sua opção. Mas deixa eu te dizer algo, deixa Jesus te curar hoje. Porque Jesus, ao mesmo tempo que está sabendo que vai ter um traidor, preste atenção, Jesus tinha 12 discípulos, só um traiu, teve 11 que continuaram com ele. Ei, para de focar ou fechar os teus olhos apenas para aqueles que estão te machucando, preste atenção naqueles que estão do teu lado ainda até hoje. Ei, olha para aqueles que permanecem do teu lado, mesmo enquanto alguém te traiu, mesmo enquanto alguém desviou, mesmo enquanto alguém te abandonou, mesmo enquanto alguém te deixou sozinho. Ainda existe alguém do teu lado, ainda existem pessoas que te acompanham, ainda existem pessoas que te honram, que te respeitam, ainda existem pessoas que te admiram, ainda tem gente do teu lado. Judas não é todo mundo, é só um. Agora, vamos lá. Se o texto está dizendo que Judas sabia, porque já esteve com Jesus, preste atenção. Judas sabia o caminho do jardim, mas a sua motivação já não era mais a mesma. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Tem gente que até sabe e conhece o lugar de intimidade, mas deixou de ter intimidade com aquele que é o dono do lugar. Irmão, de nada adianta eu saber aonde fica o jardim, se eu não tiver o Jesus do jardim comigo. Aí eu vou dizer de novo que acho que tem gente para entender isso aqui melhor. Eu vou tentar repetir e ser um pouco mais claro. Tem muita gente que sabe versículo decor, que sabe livro decor da Bíblia, que sabe orar. Eu não estou dizendo saber orar como... Mas irmão, sabe orar. Sabe formar uma oração, sabe iniciar e terminar uma oração, né, pastor? Sabe tudo direitinho. Irmão, é alguém que você dá um microfone na mão, ele até prega. Conhece o jardim. Mas o problema é que o Jesus do jardim, ele já não tem intimidade nenhuma mais. Irmão, cuidado para não substituir os lugares por aquele que é o dono do lugar. É o centro do lugar, é a essência do lugar. De nada adianta eu vir para a igreja, erguer minha mão e dizer aleluia, glória a Deus, se no meu dia a dia eu não tenho Jesus comigo. Eu estou só vindo para um lugar, mas eu esqueci o dono do lugar aqui. Como se ele estivesse só no lugar. Como se ele fosse apenas um objeto que eu coloco ou tiro. É um celular que eu ponho no bolso e tiro. Não, Jesus não é um objeto. Jesus é aquele que me acompanha todos os dias, em todos os instantes. Ele quer ser meu parceiro para a vida. Ele quer ser alguém que está do meu lado todas as manhãs, todas as tardes e noites. Quando eu me deito, quando eu me levanto, Ele está lá. E Ele estará lá para todo sempre, até a consumação dos séculos, para aquele que quiser. Para de focar no jardim, foca nele. O jardim é só um lugar, irmão. Aqui é só um lugar, e é maravilhoso estar nesse lugar, mas é só um lugar. Leva Jesus para o teu jardim secreto na tua casa, no teu quarto, na tua sala, no teu carro, no teu trabalho, no teu escritório. Leva Jesus contigo. Mas vamos lá que tem muita coisa ainda. Eu estou falando, estou animado, vamos lá. Verso
Verso 49 e 50 de Lucas 22. Diz assim o texto: ao perceberem o que se sucederia depois que Judas beijou Jesus, e eles perceberam a multidão, os soldados, tudo ali preparado, eles perceberam o que aconteceria. Vou tomar então o resto aqui. Eu tô entusiasmado mesmo, porque eu já tomei acho que uns 4 copos d'água desse. Obrigado, viu? Ao perceberem o que sucederia, os que estavam com Jesus lhe propuseram, perguntaram. Presta atenção nisso aqui, irmão. Presta atenção que isso aqui é chave, ó. Os discípulos, sabendo o que estava acontecendo, percebendo o que estava acontecendo no ambiente, eles perguntaram: Senhor, devemos atacá-los à espada? Olha o verso 50. E um deles feriu o sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Aqui até ainda está falando decepando. Em outras traduções é cortou. Então, mas aqui, vamos ficar com essa aqui que ele arrancou a orelha. Irmão, preste atenção. Os discípulos estão ali. Imagine a cena comigo. Jesus está lá à frente deles, como sempre. Os discípulos provavelmente estavam ao redor de Jesus ou atrás de Jesus, esperando tudo aquilo acontecer. Quando eles veem Judas entrando, e juntamente com Judas uma multidão de gente, soldados romanos, e eles começam a perceber, chegou a hora, e Jesus já estava falando sobre isso antes. E aí agora, quando Jesus é beijado por Judas, o que passa na cabeça deles? Porque o próprio Jesus vai dizer: com um beijo trai o Filho do Homem. Como se ele estivesse dizendo: você tem coragem de estar me traindo com um beijo no rosto, com óculos. Com óculos, ó, com ósculo. Com óculos é ótimo. Só para quebrar o gelo. Com ósculo santo. Com beijo. É que é uma palavra difícil, irmão. Você tem que me perdoar, não estou acostumado a usar ósculo. E aí o que Jesus diz? Você vai me trair com um beijo? E aí os discípulos, o que eles pensam? Está na hora, chegou a hora. E aí eles olham para Jesus e perguntam: Jesus, é agora que a gente vai arrancar a espada? Vocês estão rindo, né? Vocês gostaram do óculos. É agora que a gente arranca a espada? Irmão, ó a pergunta. Jesus, chegou a hora de usarmos a espada. Mas olha o verso 50. Um deles pega a espada e fere. Por que eu te fiz? Por que eu estou enfatizando tudo isso? Os discípulos fizeram uma pergunta para Jesus, sim ou não? Vamos lá, os discípulos fizeram uma pergunta para Jesus, sim ou não? Mas Pedro não esperou a resposta, ele só agiu. Quanta gente está machucando outros porque não está esperando a resposta de Deus antes de agir? Quantos de nós estamos decepando pessoas, estamos machucando pessoas, talvez até de dentro da nossa casa, porque a gente não tem paciência para esperar a voz de Deus dar a resposta? Irmão, vamos lá, sem demagogia e sem hipocrisia. Quantos de nós já não dissemos assim: eu preciso fazer um negócio, eu preciso da resposta de Deus, eu preciso de uma direção de Deus. Aí a gente ora, mas a gente ora por protocolo, irmão. O que é orar por protocolo? Só para não falar que não orou. Ó, Jesus, abençoa, traz a resposta, que dê tudo certo. Só que eu nem termino a oração, já estou com o telefone na mão falando: ó, fechou o negócio, vamos fazer. Mas peraí, você não orou para esperar a resposta? Ó, já tem gente recebendo. Irmão, quantos de nós já não fizemos isso? A grande questão é: por que a gente pergunta se a gente não vai ter paciência para esperar ele responder? É só para dar uma de crente, irmão? Só para dar uma de cristão, de espiritual? Nossa, eu oro para tudo que eu preciso fazer. Mas você ora, mas sem esperar a resposta, não adianta nada, irmão. Você só jogou a palavra ao vento. Jesus não está no controle da tua vida. Ei, você quer começar a dar certo? Você quer começar a não errar mais? Ora e espera ele responder para tomar decisão. Para tudo, irmão. É lógico. Não é o tipo de escova de dente que eu vou comprar no mercado, o tipo de roupa que eu vou vestir. Não é isso, você entende. Mas para momentos importantes e decisivos da tua vida, ora antes, mas espera a resposta. Não é orar ou perguntar como os discípulos. A gente pega a espada e Pedrão já está com a espada na mão cortando a orelha. E aí então, lembra comigo Efésios capítulo 6, coloca para mim Efésios 6, 11 ao 17. Efésios capítulo 6, verso 11 ao 17. Fala das armaduras, né? A armadura de Deus. Vistam-se de toda a armadura de Deus para que possam ficar firmes, resistir às astutas ciladas do inimigo. Pois a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra poderes, autoridades, dominadores desse mundo das trevas, contra forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Verso 13. Por isso vistam-se de toda a armadura de Deus para que possam resistir o dia mau e permanecer inabaláveis depois de haverem feito tudo.
Assim permaneçam firmes, cingidos com o cinto da verdade, vestindo-se da couraça da justiça, verso 15. E tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz, verso 16. Até qual que eu falei? 17, não é isso? Além disso, usem o escudo da fé, com a qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. E 17. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a... Diga assim comigo: a palavra de Deus é uma espada. Diga mais forte, diga mais uma vez: a espada é a palavra de Deus. Mas o texto é muito claro, irmão. A espada que a gente usa, que é a palavra de Deus, não é para ferir pessoas, é para lutar contra o diabo. Não fica usando a palavra para machucar gente. É gente que vai para a internet, ou gente que vai para casa para ficar julgando o filho, para ficar julgando o marido, para ficar falando coisa dos outros, para ficar falando mal dos outros, por cada palavra, ou entre aspas, por cada palavra, né? Usando a palavra para ferir pessoas. Ah, mas na Bíblia está escrito isso. Ah, mas eu falo porque a verdade da palavra, irmão, a palavra não serve para machucar pessoas, a palavra serve para curar pessoas, e a palavra serve para lutar contra o inimigo da nossa vida, da nossa alma, que é o diabo, Satanás e seus demônios. Usa a palavra para lutar contra ele, irmão, porque a nossa luta não é contra a carne, nem contra sangue, mas contra principados, potestades e dominadores celestiais. Tem gente indo contra você, não luta contra ela, luta contra aquilo que está sobre ela. Usa a palavra para determinar, para transformar, para mudar, para curar, não para machucar. A palavra não serve para machucar os outros, irmão. Vamos lá, continuando. Olha duas questões importantíssimas disso. Então, volta lá para o texto para mim, por favor. Lucas 22, verso 50, né, que nós paramos. E aí veio Pedro e decepou a orelha direita de Malco. Irmão, olha que interessante, duas coisas que me trouxe a pensar e refletir sobre esse texto. A primeira delas é que, se não fosse aquela ferida, preste atenção e responda para si mesmo. Se não fosse aquela ferida, será que Malco um dia deixaria Jesus tocá-lo? Vou perguntar de novo. Malco, o servo do sumo sacerdote, que não era cristão, até porque não existia cristianismo ainda, estava começando uma história de cristianismo. Era alguém que estava baseado na lei de Moisés, estava baseado na cultura judaica, tradicional e religiosa. Você acha que ouvindo tudo que ele ouviu sobre Jesus, ele é mentiroso, ele é falso, ele é herege, ele é tudo de ruim, ele veio para deturpar toda a lei de Moisés, ele veio para fazer tudo errado, ele veio para destruir tudo que foi construído. Ele está destruindo tudo, ele não presta. Era essa a realidade que ouvia Malco. Você acha que se não fosse aquela ferida, Malco deixaria Jesus tocá-lo? De maneira nenhuma, irmão. A última pessoa que tocaria Malco naquele momento, naquela circunstância, se não fosse uma ferida, era Jesus tocando Malco. Era aquele servo dizendo assim: não se aproxima não. Não, você é isso, você é aquilo outro. Mas quando Malco está ferido, talvez até ele sem perceber, porque ele estava tão focado talvez na dor, na intensidade, no sangramento, que quando ele percebe, é a direita, né? Quando ele percebe, Jesus está tocando. Ei, talvez a minha e a tua história também de certa forma foi assim, ou tem sido assim. Se não fossem algumas feridas que nos alcançaram, se não fossem algumas dores que nós precisamos passar, se não fossem alguns traumas e crises que nós estamos enfrentando, talvez nós nunca deixaríamos Jesus se aproximar como ele se aproximou hoje. Uau! Talvez se nós não tivéssemos passando por tudo que estamos passando, a gente diria assim: eu sou autossuficiente, eu não preciso de Jesus. Não, eu sei como fazer, eu sei como ganhar dinheiro, eu sei como cuidar da família, eu sei como trabalhar, eu sei como conquistar, eu sei como adquirir, eu sei, eu sou o cara, eu conheço tudo, eu sei tudo, eu leio tudo, eu sei fazer, fica tranquilo, eu não preciso de Jesus. Mas daí veio uma ferida. Mas aí veio uma sentença, aí veio um laudo médico, aí veio uma crise no casamento, aí veio uma doença, aí veio uma dor, aí veio uma enfermidade, aí veio uma porta que se fechou, aí veio um desemprego. E aí o que você fez? Você percebeu ele se aproximando, e você deixou ele se aproximar, e você deixou ele se aproximar, e você deixou ele se aproximar, até que em certo momento você sentiu a mão dele te tocando,
Eu estou sentindo Deus aqui. Aí você começou a sentir Jesus te tocando na área onde estava doendo. Aí você começou a sentir a mão dele. E a mão dele agora queimava, mas não era uma queimadura, ou não era aquilo que queimava e doía, mas era algo que queimava e sarava. Era algo que queimava e sarava. Estava restituindo aquilo que tinha sido decepado, aquilo que tinha sido cortado, aquilo que tinha machucado. Agora ele está curando. Para a gente caminhar e para a gente encerrar. Sabe o segundo porquê que eu achei interessante dessa passagem? Nossa, desamarrou o cadarço, vou parar de pular, senão eu vou cair. Irmão, pensa comigo. Pedro, quando tira a espada e corta a orelha, ou ele era muito bom com a espada, ou ele errou. Não precisa. Eu vou tentar não pisar. Se eu pisar e cair, vocês não riam e você corta a gravação. Tá bom? Irmão, preste atenção e eu vou encerrar. Pedro arrancou a orelha, cortou a orelha de Malco, de alguma maneira, ou porque ele era muito bom com a espada e falou, eu vou acertar a orelha, ou ele errou, porque ele queria acertar a cabeça e errou, queria acertar o pescoço e errou, queria acertar outra parte fatal e errou. E é o que eu acredito. Pedro não queria machucar, Pedro queria matar. Pedro ele não atacou com a espada pensando em defender Jesus apenas para falar assim, eu vou machucar e talvez eles desistam e vão embora. Não, ele falou, eu vou atacar aquele que está atacando meu mestre. Eu vou matar aquele que quer prender meu mestre. Quem está me entendendo, diga amém. Mas então por que se ele cortou a orelha e não o pescoço, ou não acertou a cabeça, ou qualquer outra parte mais fatal, por que Pedro errou? Leia comigo em João, capítulo 18, verso 3, que é o mesmo contexto, mas que tem aí uma citação que faz toda a diferença do porquê que Pedro errou. João 18:3 diz assim, então Judas foi para o olival, levando consigo um destacamento de soldados e alguns guardas enviados pelos chefes dos sacerdotes e fariseus, que levavam o quê? Tochas, lanternas e armas. Irmão, quem que anda com tocha e lanterna à luz do dia? Ninguém, irmão, não faz sentido. Então aqueles homens foram prender Jesus ao entardecer, provavelmente na noite, alguns acreditam que até de madrugada. Jesus estava no Getsemane, já era tarde da noite, porque Jesus vai ser levado, isso era de quinta para sexta-feira, madrugada de quinta para sexta, ao que tudo indica. Sexta-feira ele é preso, sentenciado e morre às 3 horas da tarde. E por que eu estou te dizendo tudo isso? Porque era noite que eles estavam ali, e por ser noite, Pedro errou aquela espadada. Tem noites que a gente não gostaria de passar, mas o que a gente não entendeu é que aquela noite serviu de proteção para a gente. Não, eu vou dizer de novo que acho que tem mais gente para entender isso aqui. Ei, tem noite que nenhum de nós gostaríamos de passar, mas essas noites foram aquilo que garantiram a nossa sobrevivência até hoje. É por causa daquelas noites que a gente está de pé até hoje. Por causa que se não fossem aquelas noites a gente já tinha desistido do evangelho, mas foram as noites que nos ensinaram, foram as noites que nos forjaram, foram as noites que nos construíram. Obrigado, pastora Vera. Ei, preste atenção, não reclame da noite, entenda o propósito da noite. Obrigado. Não reclame das noites que você tem passado, das escuridões que você tem passado, mas entenda o propósito de Deus em cada um desses fatores, em cada um desses momentos. Ele está construindo algo, Ele está te protegendo de algo e você nem sabe. O inimigo te procurou para acabar com a tua vida, mas por causa da noite ele não te encontrou, você estava escondido. Você estava escondido em Cristo. E agora para encerrar, porque é o tema, que é o tema que eu falei inicialmente, que eu pedi para você repetir, o toque de Jesus que curou um sonho. Irmão, não vai dar tempo da gente ler, mas quando aquele Malco, aquele servo do sumo sacerdote, teve a sua orelha direita decepada, cortada, o ministério de louvor, se puder, já vai subindo, aí já vai se preparando. Quando ele teve a orelha direita decepada, não era apenas uma orelha, irmão, se eu posso usar essa expressão, né? Apenas uma orelha, né, irmão? Faz diferença. Mas era mais do que uma orelha cortada. Preste atenção em mim, nós já estamos encerrando. Malco não estava tendo apenas uma parte do corpo cortada. Preste atenção. Marco estava tendo um sonho interrompido. Coloca para mim, dá tempo para a gente entender esse contexto. Levítico capítulo 8, verso 22 ao 24. Diz assim, aqui é uma passagem, uma palavra de Deus através de Moisés, e olha o que Moisés vai cumprir e vai fazer.
A seguir apresentou outro carneiro, Levítico, é isso mesmo, para oferta de ordenação a Arão e seus filhos, e puseram a mão sobre a cabeça do carneiro, verso 23. Moisés imolou, cortou o carneiro e pôs um pouco de sangue. Olha lá, onde ele pôs, irmão? No lóbulo, aqui ó, a parte molinha da orelha. No lóbulo da orelha direita de Arão, no polegar da mão direita e no polegar do seu pé direito, verso 24. Moisés também apresentou os filhos de Arão e sobre cada um pôs também um pouco de sangue, no lóbulo da orelha direita, polegar da mão direita e polegar do pé esquerdo. Seguindo, ou aspergiu o restante e tal. O que é aqui? Uma ordenação de Deus através de Moisés. Até aquele tempo, todo sacerdote, sumo sacerdote, antes de começar a desempenhar a sua função, ele tinha que ser consagrado. Quem está me entendendo, diga amém. E para ser consagrado, aonde ele deveria ser ungido? Orelha direita, mão direita e pé direito. Irmão, quando a orelha de Malcom é decepada, sendo ele um servo do sumo sacerdote, um aprendiz de sumo sacerdote, sabe o que aquela orelha está dizendo? Acabou o sonho. Não tem mais jeito. Não tem mais como você continuar sonhando. Não tem nem por que você continuar sendo servo de sumo sacerdote. Acabou para você. Talvez alguém entrou aqui hoje dizendo assim: o meu sonho acabou desde aquela ferida que me feriram. Talvez alguém esteja dizendo aqui hoje: eu entrei aqui, mas eu desisti do sonho porque um dia me falaram algo que me feriu tanto e eu desisti de sonhar. Mas então Jesus, aquele que é o escândalo da graça, ele está pronto a ser preso, sentenciado à cruz do Calvário. Ele simplesmente toca naquele que era um inimigo, naquele que veio para o prender, e diz assim: está curado, está restituído. Não somente a tua orelha, mas o teu sonho está restituído. Todo sonho que antes era morte, todo sonho que estava enterrado vai ser restituído hoje. Jesus está te tocando para dizer: e seja restituído nessa noite o teu sonho. Mas doeu, pastor, deixa ele curar. Mas me ofendeu muito, deixa ele curar. Deixa ele tratar, fica de pé. Vamos adorar ao Senhor com essa canção? Depois nós vamos orar.